Este vídeo tem a intenção de apresentar o artigo Revestimentos semipermanentes para a fundição de latão em coquilha. O tema central deste trabalho é um revestimento cerâmico para a fundição de latão em coquilha. As propriedades deste material e as vantagens atribuídas a ele são abordadas no artigo e serão abordadas no vídeo. O processo de fundição de latão em moldes permanentes. Neste caso, são utilizados moldes permanentes, ou coquilhas, com divisão vertical, confeccionados em cobre ou suas ligas. Os processos empregados são a fundição por gravidade com basculamento e a fundição a baixa pressão, e para a realização dos contornos internos são utilizados machos de areia. O molde permanente é aquecido um pouco acima de 100 graus e, em seguida, ele é revestido. O molde é então alimentado com metal fundido conforme o tipo do processo. Após a extração da pesta, o molde passa por um banho de água, o qual é enriquecido com grafite, na porcentagem de 8 a 25%. Neste processo de resfriamento, o molde é simultaneamente revestido. No entanto, este tipo de aplicação do revestimento não é controlável, o que levou à prática da pulverização de desmoldante após cada vazamento. Depois do revestimento, da secagem e do condicionamento térmico para aproximadamente 100 graus, o molde fica disponível para o próximo vazamento. A aplicação do desmoldante na fundição de latão e de alumínio. A maior diferença entre a fundição de latão e de alumínio em moldes permanentes, em termos do controle do processo, reside nas temperaturas empregadas e no seu controle. No caso do latão, o banho fundido fica aproximadamente 300 graus Celsius mais quente, enquanto a temperatura de molde permanente no início do vazamento é de 200 a 350 graus Celsius mais fria do que no processo de fundição do alumínio. Na fundição de latão, após a desmoldagem, ocorre um resfriamento do molde permanente em água, onde também não deve ser subestimado a contaminação química por conta dessa água. Por fim, o gradiente indicado é a diferença entre a temperatura da coquilha e a temperatura do metal fundido. O desmoldante. A função principal da pintura à base de grafite reside no efeito de separação entre a peça fundida e o molde, assim como na melhora da desmoldagem. A pintura à base de grafite é aplicada após cada vazamento e oferece boas propriedades de enchimento do molde, devido à sua estrutura superficial e ao seu efeito isolante. Porém, a transmissão de calor por meio dessa pintura não é controlável e, além disso, a suspensão de grafite é pulverizada em enormes quantidades e uma grande parte não pode ser eliminada de modo controlado, contaminando o ambiente e o equipamento. Assim, o objetivo aqui é substituir esse desmoldante por um revestimento cerâmico durável, com efeito isolante ajustável. O revestimento cerâmico. O revestimento cerâmico trata-se de composições complexas de aglomerantes e uma mistura de matérias sólidas cerâmicas. Já os desmoldantes apresentam diferentes composições, de acordo com a função prevista do revestimento. Mas em ambos os casos, procura-se obter o maior tempo de vida útil possível, sendo a principal diferença as diferentes solicitações às quais o revestimento é exposto e os métodos utilizados para a obtenção da sua resistência. Uma atenção especial deve ser dada às temperaturas empregadas na fundição de latão. Nela, o revestimento é aplicado a uma temperatura muito baixa e deve secar e endurecer em seguida. As pinturas usuais de silicato de sódio não são apropriadas para essa finalidade, já que devem ser aplicadas em temperaturas elevadas. O revestimento cerâmico apresentado possui uma mistura de aglomerantes, o que o diferencia de revestimentos tradicionais. E a partir daqui, pode ser que eu me refira a ele como revestimento BC, de Binary Coating. No caso da aplicação deste revestimento, a temperatura do molde permanente deve ser de 130 graus Celsius para que o sistema fique completamente isento de umidade residual. A centrização do aglomerante nanocerâmico ocorre no primeiro contato com o banho fundido, após o alcance da temperatura de 350 graus a 400 graus Celsius. Uma vez que o molde permanente é resfriado no banho de água depois de cada vazamento, fez-se necessário contar com uma tensão oscilante contínua. E embora na fundição de latão não seja tão importante, é imprescindível observar que na fundição de alumínio não há oxigênio disponível para o banho fundido durante a definição da pintura. Entretanto, também ocorre uma imersão do molde revestido na água de resfriamento, o que gera uma nuvem de gás de zinco que precede o banho fundido, particularmente na fundição a baixa pressão. A imersão no banho de água resulta em um umedecimento da camada, além da contração abrupta. A umidade não pode penetrar ou deve evaporar rapidamente, mesmo em temperaturas ao redor do ponto de ebulição. A evaporação de zinco. A evaporação de zinco é um fenômeno de segregação na fundição de latão, o qual não ocorre na fundição de alumínio.
Durante o enchimento na fundição a baixa pressão, o vapor de zinco precede o banho fundido, condensando na superfície fria do molde. As camadas têm uma aparência cinza escura, como pode ser observado na figura 2A, parecendo se tratar de uma camada de óxido de zinco. Quando os depósitos são examinados no microscópio, nota-se que eles têm uma aparência metálica brilhante. Após mais análises, verificou-se que nos depósitos havia gotas de zinco e chumbo metálicos, como pode ser observado na figura 2C. Trata-se de depósitos metálicos quase puros, como podemos observar nas figuras 2B e D. No revestimento cerâmico, os metais são depositados na superfície. Com um novo enchimento do molde, tem-se a fusão das camadas, o que prejudica o enchimento. A camada de zinco oferece um prejuízo mais agravante para as propriedades de enchimento do molde. Ela determina o seu tempo de vida útil de maneira decisiva. No caso da utilização de desmoldantes, há um atraso no jateamento do molde, pois os depósitos são cobertos por uma camada de matéria sólida após cada ciclo de vazamento, e um efeito antiaderente em relação às camadas apenas é possível teoricamente, pois a rugosidade da camada anula o efeito repelente. Em camadas cerâmicas, é possível lavar os depósitos superficiais com um agente de limpeza especial. Ele reage com o zinco, formando um novo composto solúvel em água, que é dissolvido e lavado no próximo resfriamento do molde em água. Modo de ação dos revestimentos cerâmicos. O revestimento cerâmico é modelado considerando-se as solicitações e os parâmetros do processo. Aqui, a camada de zinco se comporta de maneira diferente, permitindo uma remoção no processo ou no ciclo. Com este revestimento, é possível alcançar um tempo de vida útil acima de 100 vazamentos. A isso, somam-se as contramedidas contra o impacto da camada de zinco, que não são realizadas pelo próprio revestimento. O revestimento cerâmico forma um revestimento resistente de boa aderência nos moldes permanentes em temperaturas em torno de 120 graus Celsius, não sendo necessário sinterizá-los antes do vazamento. Essa sinterização ocorre depois do contato com o banho fundido e não resulta na liberação de umidade ou gases. Por meio da composição de diferentes aglomerantes e matérias sólidas, a camada BC adquire uma rugosidade ideal e estável de longa duração, para garantir o enchimento do molde. O tempo de vida útil da pintura depende de diferentes grandezas de influência, mas principalmente dos efeitos da camada de zinco e das contramedidas correspondentes, como pode ser observado na figura 3. O revestimento cerâmico também perde seu efeito eventualmente. Ele pode ser nebulizado várias vezes e, então, removido via jateamento e aplicado novamente, de modo semelhante a uma camada de grafite. O revestimento cerâmico com ingredientes isolantes permite um ajuste eficiente do efeito isolante, mesmo por meio da espessura da camada. Ele oferece um revestimento estável de longo prazo, cujas funções podem ser ajustadas de acordo com a peça fundida, evitando-se defeitos de fundição. Resultados na prática. Em uma fundição de acessórios hidráulicos, foi possível aumentar a quantidade de peças sem defeitos de 75 para 112 unidades a hora, graças à eliminação das trincas. Isso corresponde a um aumento da produtividade de 50%. As trincas foram evitadas em razão de um ajuste especialmente isolante do revestimento na seção do contorno. O aumento médio da produtividade nessa empresa alcançou 11,5%. Em uma empresa de acessórios sanitários, todas as instalações de fundição foram convertidas para o revestimento cerâmico BC tipo NanoComp. As vantagens mais marcantes foram a limpeza do ambiente de trabalho e do equipamento auxiliar de vazamento, o consumo extremamente baixo e o efeito isolante ajustável. Além disso, as interrupções da produção tornaram-se menores.